Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Quando começamos a fazer a oração mental e a nos verter diante de uma verdade, buscamos este ato mais profundo de saber buscar o Senhor, de ver no mais profundo, não algo de que já temos determinado conhecimento, mas ir mais além, o conseguir contemplar, o ver no mais profundo, o ver com os olhos da alma, o ver com os olhos da fé, aquilo que o Senhor quer nos dizer diante de um resplendor, algo que nos leve a dizer: eu já sabia, mas agora eu sei. Este é algo mais profundo que buscamos conhecer, que buscamos ver, que quase que podemos tocar, esse sentido que move a fé neste mais profundo. É fato que a oração vocal ela tem certa primazia, pois é uma oração mais habitual e que alimenta as jaculatórias, né, o Pai Nosso, Ave Maria, né, ou saber, né, o que se está rezando, essas orações que são, né, bíblicas. O Pai Nosso, o Senhor nos ensinou, a Ave Maria, toda a primeira parte é, é, um, é pegar, né, do anúncio do anjo, pegar do anúncio a Santa Isabel, né, e nos voltarmos a este reconhecer a Virgem Santíssima. Depois, o nosso responder, nosso falar, né, este ato da admiração do filho para com a sua mãe, né, o credo, a profissão da nossa fé, este professar as verdades, mas não basta falarmos com os lábios, é necessário que o mais profundo seja também movido, alimentado, por isso a oração mental. Quando vemos, né, vemos este caminhar no Evangelho de São Marcos e vemos diante deste caminhar aquilo que São Marcos vai nos levando a conhecer, a crer, a termos esta reverência, este estar no mais profundo, neste íntimo, né, e assim conseguir conhecer. Ele começa com São João para mostrar neste evidenciar João aquele que nos leva a conhecer a Deus. Ele aplaina os caminhos, ele aponta o Salvador. Ele, aquele que conhece, sabe quem era e sabe o que deve fazer e nos mostra isso. E diante disso, vemos aquilo que o Senhor nos apresenta hoje. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Toda a Sagrada Escritura poderíamos pegar um versículo e dali já tirar muito, muito para ser este nosso alimento. Já nos abasteceria.
mas pela impulsividade pegamos, né, uma passagem, um contexto que possa nos ir removendo. E primeiro ver, né, o entrar na cena, o saber tocar o Senhor que começa agora a se apresentar a nós. Ele veio da Galiléia, uma região que era desprezada ao norte das terras de Israel, né, um lugar, nós sabemos, né, que morava em Nazaré, ali, né, na casa, né, onde vivia com a Virgem Maria, com São José. Talvez nesse período, né, já neste abrir do seu ministério, né, onde anunciaria, São José já tenha falecido, né, fato que não vemos, né, a figura de São José nesse período, mas quando se fala da infância do Senhor, e é um lugar, igualmente, né, como a Terra Santa, né, um lugar, né, com um clima extremamente quente, mas desértico, com areia, algumas pedras, muitas regiões, né? As cidades eram pequenas, né? Nazaré, por exemplo, não tinha muitas famílias, né? Uns falam que não passava de umas 20, 30 famílias ali, já seria muito, né? Cafarnaum, diferente, era uma cidade bem maior, né? Mais movimentada, à beira do Mar da Galileia, né? Então tinha assim, um caminho de comércio mais alto. Vemos, né, que o Senhor então ele faz esse caminho. Está na hora de começar. E desce. Vai da Galileia à Judéia. E vai fazendo este caminho de descida até se encontrar com aquele que deveria apontá-lo, aquele que prepara os corações, aquele que chama os outros a um batismo de conversão, um batismo diante do reconhecer quem eram os seus pecados, as suas misérias, um batismo que leva a este ato de implorar o perdão. Este batismo que é prefigurativo, não realiza, mas anuncia. É necessário que se lave, é necessário que se reconheça, é necessário que busque a Deus, mas não será por si só, não será por sua própria vontade. Então Jesus se depara com São João. Ele vemos, né, de outros evangelhos aquela conversa onde o Senhor se apresenta e fala: vim ser batizado. São João, atônito, olha, eu sei quem você é Deus, né? É aquele a quem no ventre, quando nos encontramos, no ventre das nossas mães, eu exultei pela tua presença, fui repleto do Espírito Santo, né, exultando de alegria por estar próximo do Salvador. E agora você quer ser batizado, mas você não precisa de conversão, você não precisa, né? Eu que tenho que ser batizado por ti, né? Eu que peço, porque o meu batismo não é nada. O Senhor a mais. Eu que quero este a mais. Eu não sou digno de fazer isso. Ele mesmo reconheceu. Olha, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Mas o Senhor, paciente, talvez um pouco brincalhão, né? Era da família, então já deviam ter se contado antes, provavelmente eles se abraçaram, se olharam, tenha talvez dito, olha, não sei, mas está na hora, né? É hora de começar. E o modo como o pai pediu que eu começasse fosse por aqui. E ali talvez São João tenha, o que eu mais quis, o que eu mais ansiava começa a acontecer. Talvez um passar de bastão, pensando um pouco, né, nos nossos dias, no sentido, né, esportista, é hora de passar, né? Continuarei
a anunciar, a apontar, mas é contigo, agora é contigo. Consegui chegar a este dia de contemplar o Salvador diante deste exercício, dele mesmo anunciar. Então descem para as águas, e ali São João Batista batiza o Senhor. Essa festa prefácia próprio e mostra-se, né? O Senhor, o autor do batismo, ele desce as águas para santificá-las, para que nós depois pudéssemos ter isso, esta graça, de sermos também, né, batizados, um batismo que é um algo a mais, é o batismo do Senhor, é o batismo no qual ganhamos e somos gerados à vida, é o batismo que realmente realiza, pois ali somos lavados dos nossos pecados. Ali o pecado original nos é lavado. Ali somos feitos filhos. E por isso este é esplendor. Tu és o meu filho amado. Em ti eu me agrado. Aquele que é o Filho, aquele que é o Senhor, aquele que é a salvação, toca as águas para santificá-las. E elas poderem tornar-se a porta pela qual tantos passariam para se encontrar com Cristo, ainda que o batismo cristão só venha a ser mais tarde instituído pelo próprio Senhor diante do seu mistério pascal. E vemos este evidenciar o Senhor, o próprio Deus, que manifesta-se. Eis uma das manifestações, né? O Senhor manifesta-se ali a todos os judeus, aqueles que estavam, né? Para que todos vejam. Tu és o meu filho amado, tu és, né? Aquele que eu enviaria e hoje envio, hoje está aqui iniciando, hoje eu mostro a vocês, hoje este sentido epifânico, aonde eu mostro aos judeus, aonde se apresenta a todos, para que possam, vendo, crer, para que possam, vendo, se deixar tocar, para que possam, vendo, segui-lo e escutar, porque ele é o Filho, no qual amo, no qual se coloca todo o meu agrado, no qual onde está o meu bem-querer. E ali tem esta expressão: Senhor, manifesta-se, se apresenta a nós. E também, diante disso, ver, né? Ver esse mais profundo. Essa manifestação mostra-nos esta realidade. Quem é aquele filho? Aquele filho da promessa, aquele filho prometido, Abraão, aquele, né, filho descendente da mulher que o Senhor anuncia no Gênesis e que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é, né, o filho da Virgem, o fruto, né, que uma virgem geraria, o Emanuel, Deus conosco, que é prometido um rei de Judá, um rei de Israel, um rei que é da descendência, da linhagem davídica, eis Cristo, aquele que se manifesta, eis aquele que é ungido. E aqui vemos este sentido, né, no qual se expressa claramente o ungido, o Cristo. Início do Evangelho de Jesus, o Cristo. E aqui temos este expressar, né, daquilo que logo no primeiro versículo São Marcos apresenta, quase que nesse compêndio, aqui vamos dizer é a abertura. O proêmio foi a apresentação daquele que deveria apontar e preparar as coisas. Agora
está neste expressar, né? Neste expressar do próprio Senhor, daquele que é o Cristo, daquele que foi anunciado, daquele que tem verdadeira palavra e que, com os corações aplainados, reconhecendo quem é, poderiam encontrar-se com aquele que é o Cristo. Conhecer-nos, saber a nossa realidade, né? Agora é o fato de irmos a Ele e conhecê-lo, e poder tocá-lo, e sermos por Ele tocados. Esse sentido mais profundo, e ver aquilo que Ele nos chama. A beleza, né? Expressiva. O rito do batismo, né? Um dos modos da bênção, né? Da água batismal é o mergulhar 3 vezes o círio na água. Essa expressão, né? O círio que representa Cristo, para poder abençoar a água, santificá-la. Então, vemos esse sentido, que a expressão deste ato, né? O Senhor que foi batizado, aquele que é verdadeiramente Cristo, não toca as águas por 3 vezes, né? Então vemos esse paralelo daquilo que é ritual e que fazemos, daquele que é a expressão do Cristo, o círio, que como Cristo, por 3 vezes, toca a água, para torná-la fecunda, para torná-la abençoada e poder, então, abençoar a tantos, né? Levando-os neste processo, a este sentido de eu reconheço o que sou, agora passo por esta morte para morrer com Cristo e ressurgir com Ele. Essa expressão, né, que se apresenta aos domingos no ato penitencial, no dia em que Cristo, celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Também nós somos convidados a isso, né? No dia do nosso batismo, a morrer para o pecado, para ressurgir, né? E em cada missa, este ato de reconhecer a minha miséria, reconhecer que se é necessitado para, então, se encontrar com o Senhor que se faz presente, que nos fala, que nos alimenta. Este ato, né, daquilo que é próprio da oração. Reconhecer-nos, conhecê-lo, reconhecer-nos e reconhecê-lo, para se ter este encontro. Então, é isso, né? É ver esta expressão daquilo que é belo e profundo. O que Deus fez. Nós, já batizados, que já passamos por este caminho, temos isso. Nós fomos, por estas águas santificadas, batizados, né? E assim purificados. Não meramente reconhecemos que somos miseráveis, pecadores, mas fomos lavados, somos revestidos, somos enxertados em Cristo. E assim, em Cristo, ouvimos o Pai que a nós se volta e diz: Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado, porque escolheste, decidiste ser um com Cristo, ser não mais criatura que anda, que faz, mas ser com Cristo, ser filho, filho no filho, expressar esta descendência a qual Deus tanto quis. A descendência numerosa se dá principalmente em Cristo, daqueles que nele se enxertam para fazer esta família de Deus, esta família prometida, né, esta descendência prometida a Abraão,
algo que não se pode calcular, contar. Saber ter esta dignidade elevada. É isso que o Senhor quer. Sermos nós filhos. Termos esta profundidade. Na última meditação, contemplando, vendo, conhecemos um pouco dessa realidade que somos filhos de Deus, mas agora, no mais profundo, o que implica ser filho? O que implica isso que ouvimos, ser filhos de Deus? Somos filhos e temos essa dignidade maior. Não somos mera criatura. Não somos mais um, no qual o homem, propriamente por si, diante da própria criação, já tinha uma dignidade maior. Foi colocado à frente para gerir. Mas um filho tem mais. Ali, o homem é servo, o homem é uma criatura. Agora, o homem é filho. Ele ganha, ele se eleva. Deus se inclina, se abaixa para nos puxar, para nos elevar a uma vida maior, planificada, a nos abrir a uma vida na fé aonde somos chamados a mais. Esta dignidade aonde o Senhor quer nos deificar, nos elevar, nos transformar diante deste resplendor que é a sua presença. Então, isso é ser filho, é saber que somos chamados a mais. Não posso ficar, né, seguindo, achando, agora tá tudo bem e tal. Não. Eu tenho que tomar entendimento desta realidade. Eu devo conhecer. Claro, eu devo conhecer as coisas, saber aquilo que é próprio da minha casa, porque eu sou filho. Então eu tenho que conhecer e saber, olha, esta verdade, este sentido, conhecer aquilo que é meu, saber, né? Entender os símbolos, entender, né, aquilo que me é dado, saber me alimentar diante da palavra de Deus que me sustenta, que me eleva, que me leva a este contato mais profundo, mais íntimo. Saber, né, daquilo que o Senhor se expressa. A beleza no ritual do matrimônio, por exemplo, o ato, né, onde um e outro entregam-se um ao outro por meio de Deus. A esposa se entrega a Deus e por Deus ao outro. O esposo se entrega a Deus e por Deus à esposa, diante desta unidade, desta vinculação em Deus. E por isso, aquilo que Deus une não se pode separar, porque ali são um. São um em Deus. Se fazem uma só carne. Nessa experiência, nesta unidade que deve se buscar diante da correspondência, porque tem uma graça, um a mais ali. Não é mero ato natural, mas um ato que é elevado a uma instância, a uma graça específica diante daquilo que se torna sacramento. E é sacramento em virtude do batismo, por serem de Deus. Essa união se faz em Deus. Então, tem que ser esse resplendor, né? Esta beleza, ou a beleza do próprio rito da missa, que por vezes desconhecemos. O porquê da entrada, do ato penitencial, a expressão, né? O que é, né, a homilia, este ato da reunião familiar, né? A estruturação, né, da missa, ela parte, não é a mesma coisa, teve uma elevação, algo, né,
mas parte do sentido primitivo da ceia judaica, aonde em família, em torno à mesa, você fazia aquela refeição, uma refeição que é ritual diante da Páscoa. A mesa, o altar, aquele que conduz o pai, o sacerdote, os seus filhos, que ouvem a palavra, que são alimentados diante da experiência deste ato de condução, deste ato de intimidade, deste diálogo familiar. É homilia diante deste ato onde se toma parte, faz partícipe diante daquele banquete, diante do mistério que se faz presente, aonde o pão torna-se o cordeiro que é imolado, é o mesmo sacrifício, de modo incruento daquele que Deus se fez. E eu ali sou um, porque eu sou filho. Existe esse caráter, essa elevação que me faz tomar e poder verdadeiramente participar. Eu não assisto meramente, eu sou um partícipe, eu sou da família. Eu não estou ali como alguém que assiste, que vê, mas não toca, nem é tocado. É algo que se eleva. Aqueles que ainda não são, se preparam. E assim, vendo, desejam poder ser gerados, nascer das águas, nascer para Deus. Mas aqueles que já o são, ali, se apropriam daquilo e devem se apropriar daquilo como filhos, vendo, aqui está a minha família, a família de Deus, no qual eu sou chamado a expressar isso de modo real e verdadeiro. É necessário que se conheça a fé, é necessário que saiba cada um que tem direitos por ser filho. É fatídico. O filho ele tem direitos, ele não é um empregado, ele tem direitos maiores em relação à família. Ele está ali, ele é da família, mas ele tem deveres intrínsecos a justamente ser da família. Ele tem que ser, ele tem que expressar, ele tem que querer ser daquela família. Não pode tratar de qualquer jeito. Um filho que diante, né, da família, você quer ficar na sala assistindo televisão e não sentar à mesa. Se exclui daquela dignidade que é própria dele. Um filho que não tem atenção àquilo que está sendo dito, ficar no mundo, está se excluindo de uma dignidade que é própria dele, de um dever que é próprio dele. Ele está expresso diante desta unidade da família. É necessário que tenhamos esta consciência. Eis aqui a minha família que se faz presente. Eu tenho que conhecer a fé, eu tenho que conhecer aquilo que é da minha família para defender, para expressar estas verdades que são intrínsecas, que são estes bens maiores. Tu és o meu filho amado. Nós devemos aprender a ver aquilo que o Senhor apresenta a nós. Somos filhos, filhos no Filho, enxertados em Deus no batismo. Ver que nosso Senhor, Ele quis começar o seu ministério assim, para que todos depois pudessem passar por estas águas e assim serem transformados. Nós, quando unidos ao Senhor, somos transformados, elevados, deificados, unidos a Ele. Devemos tomar conta disso. E se somos um com Cristo, se Ele é a cabeça e nós, membros do seu corpo, assim
como Ele, temos uma mãe. Aquela que é a mãe da cabeça, também é mãe do corpo. Mater Christi, Mater Ecclesia, mãe da igreja, a Virgem Maria. Ela sempre ali está, nos conduzindo, nos chamando a termos conta desta realidade que nos é anunciado. Somos filhos, filhos de Deus, filhos da igreja, membros do corpo de Cristo. Devemos ter em conta esta realidade. Por isso, acorramos a nossa boa mãe, a Virgem Maria, para que saibamos como corresponder a esta dignidade. Ela, membro excelentíssimo da Igreja e mãe, diante deste mistério, ela viveu de modo excelente. Soube defender a fé e expressar na sua humildade este ato de correspondência. Que ela também nos ensine a vivermos e correspondermos a este querer do Senhor. E expressar a nossa fé com a nossa vida. Amém. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.